Meu irmão, minha irmã, antes que você feche os olhos e deixe que o silêncio da noite tome conta do seu quarto, eu te peço um único momento de entrega absoluta, porque o que eu tenho para te dizer não é sobre religião, mas sobre a sobrevivência da sua alma em um mundo que tenta te esmagar todos os dias, e sobre uma verdade que Jesus quer que você compreenda antes de descansar. Você já parou para perceber como o peso que você carrega nos ombros parece triplicar de tamanho no momento em que a luz se apaga e o resto do mundo adormece, deixando você sozinho com os seus próprios temores e com aquela voz que insiste em dizer que o seu barco vai afundar? Existe uma exaustão que o sono comum não consegue curar, e é exatamente sobre esse cansaço invisível, aquele que dói no fundo do peito quando você olha para o horizonte da sua vida e só vê nuvens carregadas, que o Mestre quer falar com você agora através desta reflexão profunda. Imagine por um instante que você está em alto mar, no meio de uma escuridão tão densa que você não consegue enxergar a palma da sua mão, e o vento sopra com uma fúria que parece querer rasgar cada uma das suas certezas, enquanto a água fria da incerteza começa a inundar os seus pés. Os discípulos de Jesus, homens rudes e acostumados com as tempestades da vida, estavam nesse mesmo cenário, gritando por socorro, sentindo o gosto salgado do medo na boca, enquanto o Mestre dormia na popa do barco sobre um travesseiro. Talvez você hoje olhe para o céu e grite em silêncio, perguntando se Deus não se importa com a sua agonia, se Ele não está vendo que as suas contas estão vencendo, que o seu casamento está por um fio, ou que a sua saúde física e mental está se esvaindo como areia entre os dedos. Mas Jesus mandou te dizer nesta noite que o fato de Ele estar em silêncio não significa que Ele esteja ausente. E o fato de Ele estar dormindo no seu barco não significa que Ele tenha perdido o controle da situação, mas sim que Ele tem uma autoridade tão absoluta sobre os ventos e sobre o mar, que Ele não precisa se desesperar com aquilo que assusta a sua natureza humana. A tempestade vai passar, e ela não vai passar porque você é forte o suficiente para remar contra ela, mas porque Jesus está no seu barco, e a presença dele é o único fator que determina se você vai chegar ao outro lado ou se vai naufragar no meio do caminho. Pense em quantas vezes você tentou acalmar o mar da sua vida com a força do seu próprio braço. Quantas noites você passou em claro, planejando defesas, arquitetando respostas e tentando prever o movimento das ondas, apenas para descobrir que o seu esforço humano é minúsculo diante da imensidão dos problemas. Jesus te chama hoje para uma mudança de perspectiva, para que você pare de olhar para o tamanho da onda e comece a olhar para a estatura daquele que caminha sobre as águas, porque enquanto você foca no perigo, a sua fé se dissolve, mas quando você foca no Cristo, o impossível começa a acontecer debaixo dos seus pés. Ele sabe exatamente o ponto em que você se sente mais vulnerável. Ele conhece o segredo que você não conta para ninguém e a dor que você mascara com um sorriso forçado durante o dia. E é justamente nesse ponto de dor que Ele quer operar o milagre da calmaria. Jesus mandou te dizer que você não precisa mais lutar contra o vento. Você só precisa despertar a consciência da presença dele dentro de você. Pois quando ele se levanta e diz, aquietai-vos, até o caos mais profundo é obrigado a se organizar em ordem e paz. Sinta agora essa paz que excede todo o entendimento, começando a preencher os espaços vazios do seu peito. Sinta a pressão na sua nuca diminuir e a sua respiração ficar mais leve, enquanto você aceita que a responsabilidade de te manter flutuando não é sua, é do Mestre. O inimigo da sua alma quer que você acredite que este é o fim da sua linha, que o barco vai se partir e que você será esquecido nas profundezas do esquecimento. Mas o sangue de Jesus que te cobre é a garantia de que o seu destino é a terra firme da promessa e não o fundo do oceano do desespero. Quantas vezes você já sobreviveu a tempestades que jurou que não suportaria e hoje, olhando para trás, você percebe que não foi a sua sorte, mas a mão invisível de Deus que te sustentou no meio do furacão?
essa mesma mão está estendida para você agora, pedindo que você entregue o remo, que você solte as velas e que você apenas confie que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Não permita que o barulho das más notícias, das críticas alheias ou da crise econômica seja mais alto do que a voz mansa e delicada que diz para você ficar tranquilo, pois o dono do ouro, da prata e de todo o fôlego de vida está no comando da sua embarcação. Jesus quer que você durma nesta noite com a convicção de que nenhum dano permanente será causado a você, que as cicatrizes que essa tempestade deixar serão medalhas de honra que você usará para testemunhar como o Senhor te livrou de todos os teus temores. O segredo da vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Cristo no meio da batalha. E se Ele está com você, quem poderá ser contra você? Receba agora um revestimento de força sobrenatural, uma blindagem emocional que te permitirá fechar os olhos e realmente descansar, sabendo que enquanto você dorme, aquele que guarda Israel trabalha nos detalhes, organiza as conexões e prepara o cenário para que, ao amanhecer, você encontre um mar de vidro e um céu limpo. A tempestade que você enfrenta hoje está servindo apenas para limpar o seu convés, para tirar da sua vida tudo aquilo que era excesso de peso e que estava te impedindo de navegar com velocidade rumo ao seu propósito maior. Jesus mandou te dizer que o que parece ser o seu fim é, na verdade, o treinamento necessário para que você aprenda a governar sobre as circunstâncias em vez de ser governado por elas. Escute o som da voz dele, ecoando no seu quarto agora, dizendo que você é amado, que você é protegido e que o seu nome está gravado na palma das mãos dele, de uma forma que ninguém pode apagar. Não aceite mais os pensamentos de derrota. Não se deite com o veneno da dúvida correndo nas suas veias, mas declare com autoridade espiritual que se Jesus está no barco, a vitória é a única saída possível. Imagine o Mestre olhando nos seus olhos agora e perguntando: por que tendes medo, homens de pequena fé? Não como uma bronca, mas como um lembrete amoroso de que Ele é o Criador de tudo o que existe e que nada foge ao seu olhar soberano. Acalma o teu coração, aquieta essa alma inquieta e permita que o Espírito Santo faça uma varredura completa em toda a ansiedade acumulada, substituindo cada medo por uma semente de esperança inabalável. Se esta mensagem de renovação e fé tocou o fundo da sua alma e trouxe a clareza que você precisava para enfrentar esta noite, eu te convido a não ser apenas um ouvinte, mas um multiplicador dessa paz. O mundo está cheio de barcos que estão prestes a naufragar e a sua atitude pode ser a luz que guiará alguém de volta para a segurança de Cristo. Deixe o seu like como um selo de gratidão pela calmaria que já começou a operar no seu espírito. E se inscreva aqui no canal Chamado de Renovação, para que todas as manhãs e todas as noites possamos fortalecer nossa conexão com o alto. Eu quero que você faça algo muito importante agora. Escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. E se houver alguém na sua vida que está atravessando um furacão agora, compartilhe este vídeo com essa pessoa como um gesto de amor e cuidado espiritual. Ao transbordar o que você recebeu aqui, você abre as comportas do céu para que bênçãos ainda maiores inundem a sua casa e a sua família. Durma na paz do Senhor, sabendo que as ondas podem até bater, mas elas jamais vencerão aquele que está firmado na rocha. Que o amanhecer traga a prova física do que a sua fé já abraçou agora, e que você acorde renovado, fortalecido e pronto para viver os milagres que Jesus já preparou para o seu novo dia. Amém.